Pode. Querido Deus, amado Pai, pela tua graça, Pai, queremos nos tornarmos, Senhor, semelhante a Cristo e que a mente de Cristo, Senhor, habite em nós. Agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje e a Ti rogamos, meu Deus, pela sabedoria e por entendimento dos nossos estudos agora aqui que vamos fazer, Senhor, da Tua palavra, pois nela está, Senhor, os fundamentos dos nossos caráteres, Senhor. E em nome de Jesus eu te peço que o Teu Santo Espírito possa estar agora neste momento entre nós. Auxilie minha irmã, Anabela, que ela não venha falar sobre por ela, mas pelo Teu Santo Espírito, e nos capacite, Senhor, e nos educa, Senhor, e nos transforma, Senhor, por Tua palavra, pela Tua santificação, que é a Tua vontade em nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Só uma pequena notícia. Vocês sabem que eles já estão a planear no domingo desligar os telemóveis e os computadores para descansar toda a gente no domingo, no sábado, como eles dizem. Só podemos descansar se estivermos desconectados. Então eles desconectam, quer a gente queira, quer não. Isso, e quando eles querem fazer isso? Não estou escutando nada disso, é notícia. Já, Essa eu não já sabia também. Hã? é nos Estados Unidos, já estão saindo notícias nesse sentido. Não estou sabendo. Uau! Jornais importantes. Acho muita graça, porque eles é que mandam em tudo. São muito bonzinhos, querem que nós descansemos. Então É o que vamos eles lá. pensam, que mandam em tudo. Pois, o Senhor prometeu poupar Israel de destruição imediata, mas por causa da sua incredulidade e covardia, não poderia manifestar o seu poder para subjugar os inimigos deles. Portanto, em sua misericórdia, ordenou-lhes como o único meio seguro que volvessem em direção ao Mar Vermelho. Em sua rebelião, o povo declarara: se morrêramos neste deserto. Agora, esta oração devia ser atendida. O Senhor declarou: como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos e para cima. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, deterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. E quanto a Caleb, ele disse, porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá. Assim como os espias haviam despendido 40 dias em sua viagem, deveriam, semelhantemente, as hostes de Israel vaguear pelo deserto 40 anos. Então isto faz-me lembrar aquela oração quando eles pediram, não é? Que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E Deus fez-lhes a vontade. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Belinha. Bom dia, irmãos. Nós estávamos ontem a falar sobre a murmuração, né? É, E aqui, ó, eles murmuraram: Oxalá tivéssemos morrido no Egito ou nessa terra deserta. E o Espírito de Profecia disse: agora essa oração deveria ser atendida. exatamente. Então, Deus vê as nossas murmurações como um pedido, como uma oração. Isso nos faz pensar, não é? Muito, muito. Até nem só isso. Quando às vezes nós dizemos assim, olha, daqui a pouco vais ficar doente.
temos que ter atenção nas nossas palavras. Porque eu estou a falar para mim. E podes ter certeza que acontece. Pois, talvez devêssemos falar de outra forma, não é? É isso e que é quando nós criticamos os outros. Que o fulano faz assim, o fulano faz assado, acabamos por fazer exatamente ou pior do que o que criticamos. Uhum. É. Quando Moisés fez saber ao povo a decisão divina, a ira deste transformou-se em lamentação. Too late, não é? Como dizem os ingleses. Tarde demais. Sabiam que o seu castigo era justo. Os 10 espias infiéis feridos por determinação divina pela praga pereceram diante dos olhos de todo o Israel, e em sua sorte o povo leu a sua própria condenação. Agora, pareciam arrepender sinceramente da sua conduta pecaminosa, mas entristeciam-se por causa do resultado do seu mau caminho, em vez de o ser pela intuição da sua ingratidão e desobediência. Vejam aqui, incrível isto. A tristeza deles não era por causa da ingratidão deles e da desobediência, era por causa do resultado do mau caminho deles. Quando viram que o Senhor não se abrandava na execução do seu decreto, surgiu de novo a sua voluntariosidade e declararam que não voltariam ao deserto. Ordenando-lhes que se retirassem da terra dos seus inimigos, Deus pusera à prova a sua aparente submissão e demonstrara que a mesma não era real. Sabiam ter pecado gravemente, consentindo em que os seus sentimentos temerários os dominassem e procurando matar os espias que insistiam com eles para que obedecessem a Deus. Mas apenas estavam aterrorizados por achar que tinham cometido um erro terrível, cujas consequências lhes mostrariam desastrosas. O seu coração não estava mudado, e tão somente necessitavam de um pretexto para darem lugar a outra sublevação semelhante. Este se apresentou quando Moisés, pela autoridade de Deus, lhes ordenou voltarem ao deserto. O decreto de que Israel não deveria entrar em Canaã antes de passarem 40 anos foi um amargo desapontamento para Moisés e Arão, Caleb e Josué. Todavia, sem murmurar, aceitaram a decisão divina. Mas aqueles que estiveram a queixar-se do trato de Deus para com eles e a declarar que voltariam ao Egito, choraram e lamentaram grandemente quando as bênçãos que desprezaram lhes foram tiradas. Haviam-se queixado de coisas irreais e agora Deus lhes deu motivo para chorar. Isto faz lembrar os pais, não é? Quando os miúdos pequenos estão a chorar sem razão, depois levam uma palmada e choram com razão. Houvessem deplorado o seu pecado quando este se lhes apresentou lealmente, não teria sido pronunciada aquela sentença. Mas lamentavam pelo motivo do juízo. A sua tristeza não era arrependimento e não poderia obter a revogação da sentença. Passaram a noite em lamentação, porém, com a manhã veio a esperança. Resolveram reparar a sua covardia. Quando Deus lhes mandara subir e tomar a terra, tinham-se recusado. E agora, que lhes determinava retroceder, estavam igualmente rebeldes. Decidiram-se a tomar a terra e possuí-la. Poderia ser que Deus lhes aceitasse o trabalho e modificasse o seu propósito em relação a eles. Deus tornara privilégio e dever deles entrar na terra no tempo por ele designado. Mas pela sua voluntariosa negligência, fora retirada aquela permissão. Satanás conseguira o seu objetivo impedindo-os de entrar em Canaã. É incrível como nós precisamos, eu ainda hoje falava com Deus sobre isso, precisamos ter
realmente a mente de Cristo, como a Iranilda pedia. Porque só com a mente de Cristo é que nós conseguimos ver aquilo que é invisível. Ou seja, nós vemos o nosso mundo, mas existe um outro mundo sobrenatural. Um mundo que é real, mais real até do que o nosso, por isso lá em Hebreus diz que o Moisés via o que era invisível. Aquilo que se vê muitas vezes não é real. Nós às vezes vemos atitudes nas pessoas que parece-nos que são realmente muito boas pessoas, mas isso é mentira, portanto não é real o que se vê. Mas o que não se vê é mais real. E esse mundo dos seres sobrenaturais tem-me feito pensar bastante. Eu estou quase a terminar o livro do Roger Morneau, A Viagem ao Sobrenatural. Os irmãos sabem que eu tenho estado a ler. Isto fez-me refletir muito, muito. E a dada altura, já depois de Roger Morneau ter decidido entregar a sua vida a Jesus, os demónios continuaram a querer comunicar-se com ele e a molestá-lo. E a insistir, o amigo dele a insistir com ele para ele ir falar com o sacerdote satanista. Então, ele depois conta como é que o encontro dele, do Roger Morneau, com o seu amigo Roland, como é que aconteceu eles terem contacto com o tal indivíduo, o sacerdote satanista. E eu achei muito interessante porque tudo aquilo, aquele encontro, foi planeado por Satanás. Foi projetado. Satanás criou circunstâncias para que aquele encontro acontecesse. E nós adventistas, muitas vezes ainda, infelizmente e miseravelmente, ainda temos esta expressão, por acaso. Irmãos, não existem acasos. Existe a providência de Deus e existe a providência do maligno. Porque lá está o tal mundo invisível. Nós precisamos perceber que existe um mundo invisível que cria circunstâncias. Quer Deus, os anjos de Deus, quer os anjos do maligno, porque eles são macacos de imitação e copiam tudo aquilo que Deus faz. Então, o sacerdote contou-lhe como é que Satanás tinha programado tudo. Aquela pessoa, a outra pessoa, alguém está no restaurante naquela hora. Irmão, estava tudo programado e efetivamente correu como ele tinha projetado, para enganar o Roger Morneau e o seu amigo. Portanto, o que é que eu quero dizer aqui? Não há acasos, irmão, jamais, eu jamais diga, por acaso aconteceu assim, não existe acaso. Existem seres invisíveis que trabalham, ou para o bem, para o nosso bem ou para o nosso mal. Então, eu aqui vejo Satanás conseguir a seu objetivo impedindo-os de entrar em Canaã. Ou seja, nós precisamos ter uma mente capaz de ver, e a Helena falou nisto este sábado, não foi este sábado, acho que foi o outro atrás, em que ela disse que muitas vezes certas pessoas têm certas atitudes, não é para com ela, e ela, pela graça de Deus, consegue olhar para essas pessoas não como sendo elas a fazer aquela ação, mas como sendo alguém por trás delas, e por isso ela lida com aquela pessoa, não fica melindrada com a pessoa no início, não é? Pode ter um choque, mas depois consegue perceber que aquela pessoa está a ser um instrumento e, portanto, ela consegue amar a pessoa percebendo com a mente de Cristo que por trás daquela atitude daquela pessoa está um ser invisível. E eu acho que é esta visão que eu preciso ter, não é? Conseguirmos ver continuamente quer a atuação dos anjos de Deus, quer dos anjos do maligno. É claro que não vamos fazer divulgação disto,
Não vamos dizer à pessoa, olha, estás a ser usada por Satanás, lógico. Mas ter esta percepção, esta mente de Cristo. Percebem, irmãos? Por isso é que Jesus, quando esteve na presença daquele endemoninhado, que estava ali a dizer-lhe, o que é que tu vieste aqui fazer? Vieste nos fazer mal? Jesus percebeu que aquelas palavras não eram as dele. No coração daquele homem havia um clamor por socorro, por libertação. É esta a mente de Cristo. Que cada um de nós tenha esta percepção. Continuando. Alguém quer fazer algum comentário? Então vamos avançar. E agora, em face da proibição divina, insistia com eles para que fizessem a mesma coisa, que se haviam recusado a fazer quando Deus a ordenara. Então temos aqui a atuação de Satanás naquele povo. Destarte, o grande enganador alcançou a vitória, levando-os à rebelião pela segunda vez. Irmãos, quão fácil é o inimigo nos usar. Nos usar. Era isto que ele estava a fazer aqui com o povo de Deus. Era usá-los. Não haviam confiado no poder de Deus a operar juntamente com os seus esforços ao se apoderarem, eles de Canaã. Todavia, contavam agora com a sua própria força para efetuarem o trabalho independentemente do auxílio divino. Incrível! Já repararam aqui esta frase? Não haviam confiado no poder de Deus a operar juntamente com os seus esforços, não é para se apoderarem de Canaã. E agora? Contavam com a própria força deles para realizarem esse trabalho que Deus teria feito. Impressionante. Pecamos contra o Senhor, exclamaram. Nós subiremos e pelejaremos conforme a tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Deuteronômio 1:41. Tão terrivelmente cegos ficaram eles pela transgressão. Laodiceia está cega. Por que é que será? O Senhor nunca lhes mandara subir e pelejar. Não era seu propósito que adquirissem a terra pela guerra, mas pela obediência estrita aos seus mandamentos. Se bem que o seu coração não estivesse mudado, o povo fora levado a confessar a pecaminosidade e a loucura da sua rebelião diante do relatório dos espias. Viam agora o valor da bênção que tão temerariamente haviam rejeitado. Então estão a ver, o que nós vemos e ouvimos por vezes não é real. Eles tinham confessado, mas isso não era prova de que eles estivessem arrependidos. Confessaram que a sua própria incredulidade os excluíra de Canaã. Pecamos, disseram eles, reconhecendo que a falta estava neles mesmos e não com Deus, a quem tão impiamente recusaram deixar de cumprir as suas promessas para com eles. E é que eu tenho aqui o meu livro, faltam aqui algumas letras, por isso é que eu estou... E se bem que a sua confissão não partisse do verdadeiro arrependimento, serviu para reivindicar a justiça de Deus em seu trato com eles. O Senhor ainda opera de modo semelhante para glorificar o seu nome, levando homens a reconhecerem a sua justiça. Quando aqueles que professam amá-lo se queixam da sua providência, da sua de Deus, desprezam-lhe as promessas e, cedendo à tentação, se unem com os anjos maus para frustrarem os propósitos de Deus. O Senhor muitas vezes qual é a palavra que vocês têm? Desculpa, é que o meu livro falha aqui algumas letras. Encaminha. Muitas vezes Encaminha. encaminha de tal maneira as circunstâncias que
que essas mesmas pessoas são levadas ao ponto em que se Convenceram. convenceram do seu pecado e sejam constrangidas a reconhecer a impiedade da sua conduta e a justiça e bondade de Deus em seu trato com elas, e isto embora não tenham verdadeiro arrependimento. É muito interessante. Quero salientar aquilo que vocês provavelmente já disseram no estudo de ontem, quando diz aqui que quando aqueles que professam amá-lo se queixam da sua providência, desprezam-lhe as promessas e cedendo à tentação. O que significa que quando nos queixamos, nós estamos a cair em tentação. Uau! E se estamos a cair em tentação, estamos a quê? Pecar. Pecar. Estamos a pecar. Estamos a pecar. Porque nós estamos revelando o outro caráter, né? E não o de Deus. Sim, Eu estava lendo sim. aqui o livro de novo, Como Exercitar a Fé, do Jones, e eu tenho uma anotação aqui que fala: ser rebelde é permitir que o Satanás faça as obras através de nós. Isso, Então, se nós não estamos exatamente. revelando as obras de Cristo, nós estamos revelando as obras do outro, não Exato. a terceira pessoa. Não. Não há uma terceira, exatamente, não há uma terceira hipótese, não há uma zona cinzenta, ou é preto ou é branco. Não é? Por isso é que sempre devemos pedir que Deus nos ajude a ser um canal através do qual Deus faça a sua obra. Deus abençoe, Deus cure, Deus salve. Porque se não formos um canal de Deus, inevitavelmente estamos a ser um canal do outro, das trevas. Não é por acaso que no Espiritismo se usa a palavra canalização. Pessoas que se abrem para ser um canal através do qual o inimigo atua. E assim que Deus põe em ação forças contrárias a fim de tornar manifestas as obras das trevas. É assim que Deus põe em ação forças contrárias a fim de tornar manifestas as obras das trevas. E se bem que o espírito que inspirou a má conduta não esteja radicalmente transformado, fazem-se confissões para vindicar a honra de Deus e justificar aqueles que, da parte dele, reprovam fielmente, os quais sofreram oposição e foram caluniados. Assim será, quando a ira de Deus for finalmente derramada. Sabem o que é a ira de Deus? Ou não? Não. Como? Não é as pragas? São as pragas. Quando o Senhor vier com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos, convencerá dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade. Judas 14 e 15. Cada pecador será levado a ver e reconhecer a justiça da sua condenação. E isto é importante, porque o universo só vai estar outra vez em harmonia quando todos verbalizarem que Deus é justo. Aí fica vindicado o caráter de Deus. Quer os justos, quer os ímpios, eles vão verbalizar que Deus é justo. Deus fez tudo o que havia para fazer para salvá-los. Sem tomar em consideração a sentença divina, prepararam-se os israelitas para empreender a conquista de Canaã. Reparem, sem tomar em consideração a sentença divina. Equipados de escudos e armas de guerra, achavam-se
quanto ao que calculavam, completamente preparados para a luta. Mas eram deploravelmente deficientes à vista de Deus e dos seus entristecidos servos. Quando, quase 40 anos mais tarde, o Senhor ordenou a Israel subir e tomar Jericó, prometeu ir com eles. A arca contendo a sua lei foi levada adiante dos exércitos deles. Os chefes que ele designara deviam guiar-lhes os movimentos sob a inspiração divina. Com tal direção, nenhum mal lhes poderia sobrevir. Mas agora, contrariamente ao mando de Deus e à proibição solene dos seus chefes, sem a arca e sem Moisés, foram enfrentar os exércitos do inimigo. A trombeta soou, o alarme, e Moisés apressou-se após eles com o aviso: porque quebrantais o mandado do Senhor, por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face e caireis à espada. Os cananeus tinham ouvido falar do poder misterioso que parecia guardar esse povo e dos prodígios operados em seu favor, e agora convocaram uma força poderosa para repelir os invasores. O exército atacante não tinha chefe. Nenhuma oração fora feita para que Deus lhes desse a vitória. Saíram com o desesperado intuito de revogar a sua sorte ou morrer na batalha. Posto que não fossem experimentados na guerra, era uma vasta multidão de homens armados e esperavam por um assalto de surpresa e tremendo suplantar toda a oposição. Presunçosamente desafiaram o adversário, que não ousara atacá-los. Os cananeus tinham-se estacionado sobre um planalto rochoso acessível apenas por desfiladeiros incômodos e subidas íngremes e perigosas. O imenso número de rebeldes apenas poderia tornar a sua derrota mais terrível. Vagarosamente enfileiraram-se pelas sendas das montanhas, expostos aos projéteis mortíferos dos seus inimigos no alto. Molos de pedra vinham trovejando abaixo, assinalando o seu caminho com o sangue dos mortos. Aqueles que atingiam o cimo, exaustos com a ascensão, eram atrozmente repelidos e expulsos com grandes pedras. O campo de carnificina ficou juncado de cadáveres. O exército de Israel foi derrotado completamente. Destruição e morte foram o resultado daquela experiência revoltosa. Obrigados finalmente à submissão, os sobreviventes voltaram e choraram perante o Senhor, mas o Senhor não ouviu a sua voz. Deuteronômio 1:45. Pela sua assinalada vitória, os inimigos de Israel, que antes haviam esperado com tremor a aproximação daquele poderoso exército, inspiraram-se de confiança para lhes resistir. Todas as notícias que tinham ouvido concernentes às coisas maravilhosas que Deus operara pelo seu povo, consideravam agora falsas e entendiam não haver motivos de receio. Aquela primeira derrota de Israel, inspirando os cananeus com coragem e resolução, aumentara grandemente as dificuldades da conquista. Nada restava a Israel senão recuar da face dos seus vitoriosos adversários para o deserto, sabendo que ali deveria ser o túmulo de uma geração inteira. Alguém quer fazer algum comentário? Que forte descritivo. É verdade. Estava aqui à procura. Já achei. E achamos nós que Deus agora é diferente? Que Ele agora não vai reagir da mesma forma àqueles que o ofendem e que não cumprem a sua lei? Pois. Então, agora vamos ler
Números 16, é isso? E Patriarcas e Profetas, depois capítulo 35. É isso, não é, irmãos? Sim. Vamos ler agora Números, capítulo 16, e diz o seguinte: a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Ora, Corá, ou Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e filho de Pelete, filhos de Ruben, tomando certos homens, levantaram-se perante Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à Assembleia varões de renome. E, ajuntando-se contra Moisés e contra Arão, disseram-lhes: demais é o que vos arrogais a vós, visto que toda a congregação é santa. Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos elevais sobre a Assembleia do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu com o rosto em terra. Depois falou a Coré e a toda a sua companhia, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo ao qual ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto. Coré e toda a sua companhia, tomai para vós incensários. E amanhã, pondo fogo neles, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. Demais é o que vos arrogais a vós, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é pouco para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, e contigo todos os teus irmãos, os filhos de Levi? Procurais também o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua companhia estáis congregados contra o Senhor. É engraçado que Moisés não levou esta rebelião de uma forma pessoal. Portanto, ele percebeu que não era contra ele. Não é? Muitas vezes nós levamos as coisas a nível pessoal e não é. E Arão, quem é ele para que murmureis contra ele? Então Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Eles, porém, responderam: não subiremos. É pouco, porventura, que nos tenhais feito subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares no deserto, para que queiras ainda fazer-te príncipe sobre nós? Ademais, não nos introduziste em uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura, cegarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se grandemente e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta. Nem um só jumento tenho tomado deles, nem a nenhum deles tenho feito mal. Disse mais Moisés a Coré: comparecei amanhã, tu e toda a tua companhia perante o Senhor. Tu e eles e Arão. Tome cada um o seu incensário e ponha nele incenso. Cada um traga perante o Senhor o seu incensário, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomou, pois, cada qual o seu incensário, e nele pôs fogo, e nele deitou incenso. E se puseram à porta da tenda da revelação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da revelação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação, para que eu
num momento, os possa consumir. Mas eles caíram com os rostos em terra e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda esta congregação, dizendo: subi ao derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi ter com Datã e Abirão, e seguiram-no os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: retirai-vos, peço-vos, das tendas desses homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, ao derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão subiram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e seus pequeninos. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas obras, pois não as tenho feito de mim mesmo. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como são visitados todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca, e os tragar com tudo o que é deles, e vivos descerem ao Seol, então compreendereis que estes homens têm desprezado o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a boca e os tragou, com as suas famílias, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda. Assim, eles e tudo o que era seu desceram vivos ao Seol, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo o Israel que estava ao seu redor fugiu ao clamor deles, dizendo: não suceda que a terra nos trague também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão o sacerdote, que tire os incensários do meio do incêndio e espalha tu o fogo longe, porque se tornaram santos. Os incensários daqueles que pecaram contra as suas almas. Eu vou fazer aqui uma pausa. Isto é muito interessante, porque diz aqui os incensários daqueles que pecaram contra as suas almas. É exatamente isto que está em Provérbios. Provérbios, no capítulo 8, no versículo 36, diz que aquele que pecar fará mal à sua própria alma. Então estão a ver o que é o pecado? Não é o que diz? Eu vou ler. Mas o que pecar contra mim fará mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Deles se façam chapas de obra batida para cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, por isso se tornaram santos e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, pois, o sacerdote, tomou os incensários de bronze, os quais aqueles que foram queimados tinham oferecido, e os converteram em chapas para cobertura do altar, para servir de memorial aos filhos de Israel, a fim de que nenhum estranho, ninguém que não seja da descendência de Arão, se chegue para queimar incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e a sua companhia, conforme o Senhor dissera a Eleazar por intermédio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: vós matastes o povo de Deus, o povo do Senhor. E tendo-se sublevado a congregação contra Moisés e Arão, dirigiu-se para a tenda da revelação, e eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão à frente da tenda da revelação. Então disse o Senhor a Moisés: levantai-vos do meio desta congregação, para que eu, num momento, a possa consumir.
Então caíram com o rosto em terra. Depois disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele e leva-o depressa à congregação e faze a expiação por eles. Irmãos, eles estavam a ponto de serem mortos. E o Moisés dá ordem para que Arão faça expiação por eles rapidamente. Porque grande indignação saiu do Senhor. Já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitando o incenso no incensário, fez expiação pelo povo. E pôs-se em pé entre os mortos e os vivos. E a praga cessou. Ora, os que morreram da praga foram 14.700, além dos que morreram no caso de Coré. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da revelação, pois cessara a praga. Alguém quer comentar? A ira de Deus é a praga. É, exatamente. Vamos então, novamente, ler o comentário do Patriarcas e Profetas, capítulo 35, que tem por título A Rebelião de Coré. Os juízos com que foram atingidos os israelitas serviram durante algum tempo para restringir-lhes a murmuração e indisciplina, mas o espírito rebelde ainda estava no coração e finalmente produziu os mais amargos frutos. As rebeliões anteriores tinham sido meros tumultos populares, surgindo dos impulsos momentâneos da multidão excitada. Agora, porém, formou-se uma conspiração muito bem fundamentada como resultado de um propósito decidido de subverter a autoridade dos chefes designados pelo próprio Deus. Coré, o espírito dirigente deste movimento, era levita, da família de Coate e primo de Moisés. Era homem de habilidade e influência. Embora designado para o serviço do tabernáculo, descontentara-se com a sua posição e aspirara à dignidade do sacerdócio. Faz-vos lembrar alguma coisa isto? Sim, Satanás. Exatamente. O mesmo espírito. A concessão a Arão e a sua casa do ofício sacerdotal, que anteriormente tocava ao filho primogênito de cada família, dera origem à inveja e dissabor. E por algum tempo, Coré estivera secretamente a opor-se à autoridade de Moisés e Arão, se bem que não se arriscasse a um ato manifesto de rebelião, tal e qual como Lúcifer no céu. Finalmente, concebeu o ousado plano de subverter tanto a autoridade civil como a religiosa. Não deixou de achar quem o apoiasse. Junto às tendas de Coré e dos coatitas, ao lado do sul do tabernáculo, achava-se o acampamento da tribo de Ruben, estando as tendas de Datã e Abirão, dois príncipes desta tribo, próximas das de Coré. Estes príncipes prontamente aderiram aos planos ambiciosos daquele. Sendo descendentes do filho mais velho de Jacó, pretendiam que a autoridade civil lhes pertencesse e decidiram-se a dividir com Coré as honras do sacerdócio. O estado dos sentimentos entre o povo favorecia os desígnios de Coré. Na amargura do seu desapontamento, voltaram-lhes as dúvidas, inveja e ódio anteriores, e de novo dirigiram queixas contra o paciente chefe. Os israelitas estavam continuamente a perder de vista que se encontravam sob a guia divina. Esqueciam-se de que o anjo do concerto era seu diretor invisível
e que velada pela coluna de nuvem, a presença de Cristo ia adiante deles, e dele Moisés recebia todas as instruções. Estavam indispostos a Pergunta, sujeitar-se, sim, só uma pergunta, que eu não conheço muito essa história de. Não conheço todo o Antigo Testamento, mas aqui quando você lê esse parágrafo aqui, que você fala, esses príncipes prontamente aderiram aos seus ambiciosos planos, sendo descendentes do mais velho de Jacó, reclamaram a posse da autoridade civil e decidiram dividir com Coré e as honras do sacerdócio. Isso aqui é como se tivesse aqui, eu não sei como explicar isso aqui, é como se tivesse esse sacerdócio dividido assim, entre Estado, política e ao mesmo tempo uma religião, uma falsa religião, alguma, eu não sei como explicar isso, alguma coisa que tem a ver com o que está acontecendo no mundo de hoje. Entende o que eu estou falando? Essa divisão, esse sim. sacerdócio está misturado entre autoridade civil e, ao mesmo tempo, a fé ou a religião. É isso que está aqui descrito? O que diz aqui é que, uma vez que eles eram descendentes do filho mais velho de Jacó, no caso era Ruben, eles pretendiam, o que eles queriam era que a autoridade civil lhes pertencesse e decidiram dividir com Coré as honras do sacerdócio. Ou seja, eles eram levitas, mas dentro dos levitas havia aqueles que, portanto, os levitas não eram só os que tinham a Trabalhar função de sacerdote, de Deus. tinham a função de sacerdotes, não é? Eles tinham muitas atividades no templo também. E a autoridade civil, eles queriam que ela pertencesse a eles, quando, no fundo, não era isso que Deus tinha designado. Aliás, no fundo, quer a autoridade civil, quer a autoridade religiosa, pertencia a Deus, não é? Exato, mas aqui nesse caso é uma rebelião do homem, digamos até talvez manipulado por espírito do mal, né? É, como é que fazendo, eu não sei explicar, mas é como se tudo isso era por Deus, queria Deus designar e preparar para o homem, o inimigo então fez a mesma coisa, mas voltado nas mentes deles para o lado contrário, alguma coisa assim como hoje Sim, nós o que eles queriam era o poder. é o que a gente vê hoje, Belinha, é isso aqui, É, é a mesma coisa. é a mesma coisa, Sempre né? foi, sempre foi, sempre foi. É a luta pelo poder, é a E a ambição religião é desmedida das pessoas. mentirosa que a gente vive. Essa religião que a gente vive é mentirosa. Pois, é assim, por isso é que a religião verdadeira só tem um Palavra de Senhor, Deus. só tem um Senhor. Nós não temos que impor a ninguém normas. Os dirigentes de qualquer igreja têm que estar conscientes de que eles próprios É. são servos daquele que é a cabeça e que dirige. E nós Mas também. infelizmente, hoje muitos querem ser o Espírito Santo Júnior e acham que têm que ser a consciência dos outros. E, exatamente. Aqui é religião. Aqui é. Exatamente. Exato. Então, estavam dispostos a sujeitar-se à terrível sentença pela qual todos deviam morrer no deserto, e daí o acharem-se prontos a apanhar qualquer pretexto para crer que não era Deus, mas Moisés, lá está, que os estava guiando e pronunciara a sua condenação. Portanto, reparem que é o que diz aqui. Apanhavam qualquer pretexto para crer que não era Deus que os estava guiando, mas era Moisés. Mas não era assim. Era Deus que estava guiando Moisés também. Moisés era apenas o porta-voz de Deus. Os maiores esforços do homem mais manso da terra não puderam abafar a insubordinação daquele povo. E embora os sinais do desprazer de Deus por ocasião da sua anterior perversidade ainda estivessem diante deles, nos claros existentes em suas fileiras e no número deles não faltava
não tomavam a peito a lição. Novamente foram vencidos da tentação. A vida do humilde pastor de Moisés fora muito mais pacífica e feliz do que a sua posição atual como dirigente daquela vasta assembleia de espíritos turbulentos. Contudo, Moisés não ousava fazer a sua escolha. Em lugar do cajado de pastor, fora-lhe dada uma vara de poder, a qual ele não poderia depor antes que Deus o desobrigasse. Aquele que lê os segredos de todos os corações notara os propósitos de Coré e seus companheiros e dera a seu povo aviso e instrução suficientes para os habilitarem a livrar-se do engano daqueles homens mal intencionados. Tinham visto os juízes de Deus caírem em Miriam por causa da sua inveja e queixas contra Moisés. O Senhor declarara que Moisés era maior do que profeta. Boca a boca falo com ele. Porque, pois, acrescentou Deus, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Números 12, 8. Estas instruções não se destinavam a Arão e Míriam somente, mas a todo o Israel. Coré e seus companheiros de conspiração eram homens que haviam sido favorecidos com manifestações especiais do poder e grandeza de Deus. Faziam parte do número dos que subiram com Moisés ao monte e viram a glória divina. Que privilégio! Mas, desde aquele tempo, operara-se uma mudança. Uma tentação. Estão a ver aqui, operara-se uma mudança. O que quer dizer que o trigo pode virar joio e o joio pode virar trigo. Uma tentação leve, a princípio, fora abrigada e fortalecera-se ao ser acoroçoada até que as suas mentes foram dirigidas por Satanás e aventuraram-se a entrar em sua obra de desafeto. Portanto, irmãos, isto é passo a passo, não é no momento, não é de repente. Somos nós que permitimos o pensamento, não é? E o pensamento muitas vezes traduz-se em palavras. E as palavras, por vezes, nós falamos-las a outros. Sim. Abre o micro, Iranilda. Então, olha, essa lição está tão forte, eu tô louca, eu não sei realmente. É, é os sentidos que Deus nos deu, os cinco sentidos, a visão, o tato, é tudo, tudo. Que se você não acompanhar o assim diz o Senhor, você Não pela vigiar. mente, na educação de tudo, da distração, de tudo, gente, pelo amor de Deus, nós estamos trabalhando, nós estamos servindo ao Satanás. Temos que vigiar continuamente sobre nós próprios. Gente, nós temos que trocar tudo. Realmente, é o comer, é o pensar, como você agora no começo, que você falou, olha, atenção, é a mente, gente, é a mente, é isso. Você não faz realmente, olha, estou até arrepiada, é isso, essa palavra está te falando, é isso, 144 mil, gente. Olha, eu tô assustada com tudo isso. Calma, Iranilda. Estou assustada. Não, é o Gente, eu estar só percebi isso. continuamente vigiando sobre aquilo que nós abrigamos aqui. Isso é muito sério, é mais sério do que a gente possa imaginar. Eu estou vendo que isso aqui é uma mensagem tão profunda que acho que, não sei nem explicar isso, as pessoas estão iludidas, Belinha. Nós estamos, acho que até mesmo que diz que estuda a palavra de Deus, acho que não tem consciência disso. Sim, é Como isso mesmo. isso, gente, eu não sei. Belinha, eu posso ler aqui um pedacinho do livro do Fontes Vivas, Externas Rotas? Sim, Qual sim, sim. página? Fala a página para me estudar, que eu adoro esse livro também. 25, página 25, último parágrafo. Existem apenas dois sistemas de educação. Aquele baseado no que Deus chama de sabedoria, cuja dádiva é a vida eterna. E o outro baseado no que o mundo considera sabedoria, mas que Deus afirma ser loucura. Esse último exalta a razão acima da fé,
E o resultado é a morte espiritual. Não é possível contestar que a queda do homem foi o resultado da escolha do falso sistema de educação. A redenção vem como resultado de se adotar o verdadeiro sistema de educação. É isso. Recriação é uma mudança da mente, uma troca do natural pelo espiritual. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente. 12:12. Meu Jesus do céu. Olha, gente, a primeira palavra, eu estava no mundo, nunca estudei Bíblia, nunca fui educada. E um dia Deus conversando comigo, veio na minha cabeça a palavra como resposta que eu queria entender, e Deus falou aqui na minha cabeça: educação. Olha o que tu está falando agora. É exatamente isso. Estou arrepiada e nada pode mudar essa. Eu não sei, os crentes estão delirando na maionese, como diz assim no mundo, né? Estão delirando. Só É termino. isso mesmo. A fim de que tal mudança seja possível, Cristo deve ferir a cabeça da serpente, isso é, a filosofia do diabo deve ser refutada pelo Filho de Deus. Cristo assim o fez, e ao fazê-lo, o seu calcanhar representando sua natureza física foi ferida. O resultado da aceitação da filosofia satânica tem sido sofrimento físico, e quanto mais completamente o homem se render ao sistema edificado sobre essa filosofia, mais completa será a sujeição da raça humana às enfermidades do corpo. Olha, e a paneira, se a gente for para agora pensar sobre isso, só se eu estiver louca, se Deus feriu a cabeça, como é que você falou aí? Isso não serve para nós, não? Se É, Satanás está em nós, quando ele falou que Jesus feriria a cabeça da serpente, ela lhe feriria o calcanhar, ele estava falando que o calcanhar foi representado pela natureza física de Cristo, né? Ele tinha vamos dizer sido, assim, né? pronto, pelas nossas transgressões, porque assim, e mais aqui para trás ele fala o seguinte, que nós até hoje é, criticamos a Eva porque ela aceitou e ela andava com Deus e ela fez aquilo tudo, mas nós continuamos a fazer o mesmo. Isso é. Não é? A gente critica ela pelo que ela fez, mas nós continuamos a fazer o mesmo. A gente não, vendo tudo isso, a gente não muda. Por que que a gente não muda? Porque nós não podemos mudar. É Cristo que tem que mudar em nós. É Cristo que vai tomar conta. Ontem eu estava refletindo sobre isso. O caráter é um conjunto dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos juntos, né? É um conjunto que é porque está junto. Dos pensamentos e dos sentimentos, nós só vamos ter o nosso caráter transformado quando nós tivermos os sentimentos e os pensamentos de Jesus. E isso só vem pela fé. O que que é fé? É a espera da palavra que cumpra o que ela diz que vai cumprir em nós. Então, são coisas que estão interligadas, tá vendo? Mas a verdadeira educação é uma coisa que não sai da minha cabeça. Eu estava a falar isso com a Belinha já há muito tempo. A, tudo começa com a verdadeira educação. O que que é a verdadeira educação? De Deus. Eu anotei aqui. O que que é a verdadeira educação? A verdadeira educação é o conhecimento de Deus, é o fundamento do serviço cristão. É uma educação superior à educação desse mundo. A gente só pode obter a verdadeira educação tendo a Bíblia como nosso principal manual. Na verdade, Ellen White diz que é a natureza, né? O nosso principal manual. É pela natureza que Deus se revela a nós. Mas a palavra é, é a palavra é Cristo revelado para nós, porque ele já não está mais aqui. Então é a palavra dele que revela ele para nós. Desde o Gênesis até o Apocalipse, é Jesus sendo revelado em cada capítulo, né? E como nós podemos ter Cristo em nós é somente escondendo a palavra no nosso coração. Então, é assim, a verdadeira educação é o quê? Voltar à verdadeira educação é voltar a ter a mente de Cristo. É o conhecimento do bem. Por isso, Isaías 1,16, ele diz duas coisas distintas.
Ele diz assim: lapai-vos, 1:16. purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal. Mas ele não termina aqui. E o 17 diz: aprendei a fazer o bem. Então não basta parar de fazer o mal. Precisamos aprender a fazer o bem. E o conhecimento do bem é o quê? É a justiça. Por isso é que Jesus disse em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? É Cristo. Cristo, a nossa justiça. Eu estava esses dias, não sei o que está acontecendo, me ajude aí, porque toda hora vem essa mensagem na minha cabeça, e como é isso que a gente tem que exercitar. Existe uma frase, não sei se é da Ellen White, que diz assim, me ajude aí, Cristo espera que a manifestação do seu povo, não, Cristo espera, é como se ele estivesse dizendo que o Cristo espera se revelar a nós, mas ele espera de em nós. nós. Como é que dá essa palavra? Isso bem, eu estou procurando isso para ler e botar na minha cabeça, e nós temos que É orar. assim, Nós temos que orar Deus por isso. aguarda, Cristo aguarda com fervente desejo a manifestação de si mesmo Sim, na sua igreja. nós Quando o caráter de Cristo se manifestar perfeitamente no seu povo, ele virá, então virá para reclamá-los como seus. exatamente, gente. E muita gente está interpretando isso errado. Eveline, onde está essa mensagem? Isso não é? Parábolas de Jesus, 69. A Iapo estava a falar da questão da verdadeira educação, que é pela fé, e aqui mesmo no livro Fontes Vivas, na página 28, já no final diz: a sabedoria somente é alcançada pela fé. O eu, então, desaparecerá na adoração à grandiosa mente do universo. E aquele que foi criado à imagem de Deus, que foi declarado pela mente suprema como muito bom, após a batalha contra o pecado, será restabelecido à harmonia com a harmonia do universo por meio do simples ato da fé. Tudo é possível ao que crê. Temos que orar muito e fazer dessa promessa que você acabou de falar em nós. Essa palavra de Jesus 69. Nós temos que fazer, nós temos que pedir, nós temos que orar muito a Deus por isso, por essa misericórdia, por esse desejo. Não tem palavras, não tem palavras. Não sei se a Iapo quer dizer mais alguma coisa. E Satanás fez com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, ele fez com Coré, Datã e Abiú no deserto. Abirã. Desculpa. E faz conosco hoje. Ele quer colocar não, ele quer invadir, né, a nossa mente. O campo de batalha entre Cristo e Satanás é a nossa mente. Ele quer reinar. A verdade é essa. Ele quer reinar na nossa mente. E aqui, ó, os efeitos da dúvida, porque a Eva duvidou. Tá no Fontes Vivas, página 23. Ele fala assim: incapaz de acessar a alma do homem por meios diretos, Satanás aproximou-se por meio de outros canais nos sentidos. Ele tinha tudo para vencer e então procedeu cautelosamente. Nós lemos isso ontem. Se a mente do homem pudesse ser conquistada, seu grande trabalho poderia ser concluído. E para fazer isso, ele usou um processo de raciocínio, um método contrário àquele usado pelo pai em suas instruções junto à árvore da vida. E depois eu anotei aqui que arrazoar, que é o que Deus faz conosco, é diferente de racionalizar. Deus nos criou com as nossas faculdades de pensamento, não é? Nós somos racionais. Mas Deus diz: vinde a mim e arrazoemos. Racionalizar é
pensar por mim mesma. Pensar por mim mesma, não. É colocar a minha razão na frente. Para frente. É o que eu penso, não é? Então, o que Satanás faz o tempo todo? Ontem nós estávamos a falar sobre isso. Que Satanás, ele não pode saber o que nós estamos pensando, mas ele coloca os pensamentos dele na nossa mente. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós aceitamos, e a maior parte das vezes sem saber. Fazemos, igual minha filha estava aqui a falar agora. Ah, mas nós fazemos sem saber. Ele não quer saber se a gente sabe ou se não sabe. Mas aí é que está a libertação que Cristo nos quer dar, não é? Porque Satanás não quer saber se sabemos ou não, ele nos obriga. Mas Cristo nos quer dar essa liberdade de saber. Porque a ignorância é uma escravidão. Cristo nos quer dar a liberdade de saber. Saber o quê? Quais são os pensamentos e a vontade de Deus. E eu só posso saber isso através da palavra. A palavra. Essa é que é a liberdade que Cristo nos quer dar. Então, E não esquecendo que nós estamos no mundo de Satanás. Até Cristo voltar. Quando ele fala assim, pronto, e quando ele fala assim, não vos preocupeis com coisa alguma, mas antes coloque tudo nas minhas mãos. Carrega o meu jugo, que é leve, e dá o seu jugo para mim. Por quê? Porque preocupar é o quê? É eu querer resolver as coisas com o meu próprio, com a minha própria razão, com as minhas próprias ideias. Não é? Preocupar é se ocupar de alguma coisa antecipadamente. Quando a gente coloca as coisas nas mãos do Senhor, Ele resolve de uma forma que nós nem imaginávamos, de uma forma que nós nunca pensamos. Como ele falou aqui antes, não é? Era vontade de Deus que não era vontade de Deus que Israel entrasse em batalha. Era Deus que ia resolver a situação. Deus não falou para eles lutarem. Como de fato, depois ele só mandou eles marcharem com a arca na frente e tocarem a trombeta. E tudo aconteceu, não é? Em outra batalha nós vemos que Deus mandou eles cantarem, louvarem. E Deus deu a vitória. Mas, infelizmente, nós ainda temos em nós o reino do inimigo, né? São dois reinos, né? Graça ou pecado. E estamos neles. Meu Deus do céu. Mas, olha, Deus, como diz a Belinha, né? Deus já nos deu a vitória. A gente só precisa agora saber nos libertarmos dessa. A gente tem que nos libertar dessa. Como é que eu posso dizer? Dessa ignorância. Porque até agora nós ignorávamos a palavra, não é? A ignorância não é no sentido tipo assim, não tô nem aí. É a ignorância do não saber. Eu sou adventista há quantos anos? E nunca eu aprendi tanto como nos últimos 3 anos. E eu nunca fiz nada disso. Essa palavra está impactando tanto a minha vida que é tão assustadora. As pessoas dizem, é uma libertação, estamos livres. Olha, gente, isso aqui é assustador. É uma coisa muito séria que a humanidade está brincando e que os pastores, as igrejas que deveriam estar fazendo o que o nosso Deus fala, está aí tudo nos enganando. Estamos enganando, estamos vivendo uma vida leviana, verdadeira. E nem sei explicar isso. Está tudo aqui falado. Eu nunca li esse livro aqui, estou lendo com vocês. Sim, Georgia. A Yaponira falou ali da questão daquela passagem que Deus mandou os levitas na frente, né? Mediante a adoração, a verdadeira adoração, o Senhor venceu a batalha por eles. Aí eu lembrei que quando Davi tocava a harpa, né? Os espíritos maus saíam de Saul. Então, assim, essa questão da adoração verdadeira, ela também faz uma ação poderosa de Deus em nossas vidas, né? Na questão de libertação, questão de vitórias. Sim. Então, Bom dia, irmãos. Sou o Miguel, marido da Vera. Eu olá, ouvi Miguel, um bom dia. bocadinho. Pronto. Bom
dia a todos. Olha, eu estava. Desculpem. Estava a ouvir agora um bocadinho aí a Ponira e ela falou sobre a preocupação. E eu gostava de dar aqui um testemunho e também dizer que quando estamos preocupados e inquietos com alguma coisa, se tivermos alguém, um irmão, uma irmã, alguém de confiança para desabafarmos, eu creio que devemos fazê-lo para que o Senhor nos ilumine com alguma resposta. Porquê é que eu digo isto? Porque no outro dia, não sei se te recordas, Belinha, tu lembras que eu desabafei algo e tu disseste pronto, usaste a palavra de Deus a dizer que para nos aquietarmos, né? Que o Senhor diz para nos aquietarmos. Eu sou Deus, exatamente. E é curioso que aquilo tocou muito e eu e a Vera fomos para o quarto, fomos ajoelhar, fomos orar e passado, olha, não levou nem uma hora que o Senhor resolvesse o assunto. Foi incrível, foi uma bênção. Nós ficamos, por acaso não houve oportunidade, eu até tinha a vontade de ligar e dizer, olha, Belinha, aquela situação, lembras que nós desabafamos e que tu disseste para aquietar-me? E pronto, e passado nem uma hora e o Senhor respondeu-nos. E eu estava a pensar, conforme a Yaponira dizia, falava sobre a preocupação, não é? Não dei muita atenção, mas essa parte tocou-me, não é? Porque eu estou inquieto e preocupado com outras situações também. É bom sempre desabafarmos com o irmão, porque se eu não, naquele dia, se eu não desabafasse contigo, Belinha, eu se calhar ia continuar inquieto, ia continuar nervoso, se calhar não chamava a Vera para orar e talvez o Senhor nem sequer se fosse manifestar. E graças a Deus manifestou-se. Era só este pequeno comentário, está bem? Pela Deus oração, né, abençoe. irmão? Tudo pela Uma oração, não foi? para vocês. Sim, o que o Miguel está a dizer, eu concordo com ele, mas é preciso escolher também com quem desabafamos, Eu ia não dizer é? exatamente isso. Isso que eu Não estava a se pode dizer. desabafar com qualquer Vai pessoa. com Deus. Sim, não, concordo plenamente com isso. E eu estava-me a referir a isso também. Tem que ser sempre irmãos que nós tenhamos a plena confiança que são pessoas consagradas a Deus e que buscam a Deus e que o testemunho de vida delas dá esse testemunho, né? Dá essa. Eu gostava de acrescentar aqui algo, se for possível, que o meu marido está a dizer que realmente ficou aliviado naquela situação, que tudo correu bem. Mas, irmãos, nós temos que ficar aliviados sempre. Não é só numa situação, depois vem logo a tribulação e a angústia outra vez. Se estivermos agarrados sempre a Cristo e cada vez que vier uma situação destas, nos ajoelharmos e orar, perdão, tenho a certeza que Deus resolverá. Sim. É essa a verdadeira educação, no fundo, não é? É total, é a busca de Deus. Aliás, a Bíblia diz no Evangelho de João que a vida eterna é esta, que te conheçam. É este conhecimento de Deus, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então é este conhecimento de Deus que se manifestou em Cristo, no fundo é conhecermos a Cristo, que é a nossa verdadeira educação, é conhecermos Jesus, como era o seu caráter, como é que ele reagia, como é que ele procedia, como é que ele ultrapassava as dificuldades, como é que ele vencia a tentação, como é que ele se relacionava com os outros, com os hipócritas, com os invejosos, com os gananciosos. Então, é este aprendizado que é a verdadeira educação. Como diz a Heloísa, estamos todos aqui sentados no banquinho da Escola de Cristo. E eu e a Iapo, quando nós começamos a trabalhar esta temática da verdadeira educação, ambas pensávamos que era para os nossos filhos e que agora eles já são grandes e que já era tarde demais, até que nós descobrimos que era a nós que Deus queria educar. E, portanto, é isso que ele tem estado a fazer. Ninguém dá aquilo que não tem, né, Belinha?
Como é que nós vamos educar Pois, na verdadeira educação se nós não temos a verdadeira educação? sim, sim. É fazer da Bíblia o nosso manual de igreja, fazer da Bíblia o nosso código de ética, o nosso conselheiro, o nosso, é Ele é que vai fazer isso conosco. E não buscar, lá está, não buscar a solução nem na razão, porque naturalmente, nós começamos a racionalizar e começamos a pensar em soluções, como é que eu vou resolver este problema, como é que eu vou resolver, como é que eu vou fazer, eu tenho que procurar esta pessoa e tenho que procurar aquela instituição, e não é assim, porque Deus conduz. Ainda esta semana tivemos uma experiência incrível, incrível, incrível. Não sei se conto aqui, já estamos a ficar um bocadinho está a ficar um bocadinho tarde, mas eu vou contar. Posso contar, Iapo? Conta, amiga, testemunho é sempre bom. Então é assim, vou tentar ser rápida. No domingo passado ligou-me uma irmã, nossa amiga. Ela ainda não é batizada, mas já é praticamente adventista. Ela é uma pessoa muito querida, não gosta nada de aborrecer ninguém, não é invasiva, não força nada. E ela ligou-me num desespero muito grande, porque ela é brasileira, vive aqui em Portugal e tem um filho também brasileiro que também está a viver em Portugal, mas longe dela. Está aqui a 20 minutos de Leiria, onde eu moro. E ela ligou-me aflita porque o filho precisava, ele já fez uma formação e agora está a fazer o estágio. Ele teve muitos meses sem trabalho e agora, graças a Deus, já está no estágio. Então ele precisava de ir à junta de freguesia para fazer o comprovativo de que estava a residir na Marinha Grande. E para isso precisava de 2 testemunhas. E ela não conhecia ninguém aqui, lembrou-se que eu podia ajudar. Eu disse, tudo bem, não há problema nenhum, eu vou à Marinha Grande, sim senhora, e vou servir de testemunha. Só que eu tenho um problema. Eu tenho 2 carros, só que um deles está na oficina. Só tenho um, portanto, neste momento. E o meu marido, a essa hora em que eu tinha que lá estar, porque ele tinha aquele espaço contado na hora do almoço para não faltar, não é? À formação, até porque nesse dia ele tinha lá o chefe, ele só tinha o períodozinho da hora do almoço que era curto. E eu disse, mas nessa hora exatamente é quando o meu marido vai buscar os netos, ou ele ou eu, mas em princípio é ele, e vai usar o carro e eu fico sem carro para ir à Marinha Grande. E entretanto lembrei-me, não, mas espera, mas a Iapo vem nesse dia aqui. Então eu vou pedir a ela se ela não se importa de me levar no carro dela à Marinha Grande para eu servir de testemunha. Ok, tudo bem, eu fiquei de ligar à IAPA, liguei para a IAPA sempre vens a Leiria? Sim, em princípio vou falar com o meu marido, ela falou com o marido, eu depois falei com ela, estava tudo certo, ela vinha nesse dia à Leiria e vejam a volta que isto está a dar. Portanto, o pedido foi feito a mim, era eu que deveria ser testemunha, eu não tinha carro, pedi ajuda à IAPO, ela veio a Leiria, pegou em mim e fomos para a Marinha Grande. Quando chegámos à Marinha, como ainda era cedo, nós andámos por ali, aliás, andámos por ali, não, nós estacionámos o carro, não conhecíamos, eu também não conhecia o sítio, estacionámos o carro num estacionamento que fica de frente para 2 lojinhas, uma de pronto a vestir e uma de trabalhos manuais, coisas muito giras. Costura. Diz? Costura, coisas de costura. De costura. E, entretanto, a Iapo ficou a falar com o marido, dizendo que já estávamos na Marinha Grande, e eu saí do carro e fui ver as lojas, fui ver aquelas 2 lojas, e essa chamou muita atenção, porque são coisas que eu gosto muito, coisas muito perfeitas, muito bonitas, enfim, crochê e costura, etc. E fiquei ali a ver aquilo e a gostar imenso e tal, e entretanto entrei para ver, a loja era muito pequenina, para ver mais de perto. E assim foi quando eu entrei, a senhora, a dona da loja, estava a conversar com uma outra que entretanto saiu, mas eu nem liguei à conversa que elas estavam a ter.
E então eu disse à senhora, olha, a senhora tem aqui coisas muito bonitas. E ela diz, olha, isto é tudo feito por mim. Sou eu que faço tudo isto. E quando ela falou, eu percebi, pela maneira dela falar, que ela era da região de onde o meu pai nasceu e onde eu tenho primas, etc. E tive meus tios, etc, etc. Eu disse, a senhora é da Beira. E ela disse, eu sou da Covilhã. E eu disse, que engraçado. Eu tive um tio, que já faleceu, mas que era uma pessoa com um grande comércio na Covilhã, e as minhas primas são do Fundão, que é ali perto. Pronto, e esta conversa desenvolveu-se. Entretanto, a Apple entrou na loja e ficámos ali a conversar com a senhora. E a dada altura eu disse, olha, que Deus abençoe as suas mãos, porque realmente a senhora faz coisas muito bonitas. E ela disse, sim, se não é ele, nós não somos nada. Eu disse, é verdade. Pronto, eu percebi que a senhora estava receptiva ali à questão de Deus. E ficámos ali a conversar um bocado. Entretanto, eu, descarada como eu sou, pedi-lhe o número de telemóvel, já na minha mente, pensando mais tarde, lhe enviar uma mensagem ou ir-lhe enviando alguma coisa. E ela deu-me o número de telemóvel, registrei no meu telemóvel e dei um toque para o telemóvel dela, que estava no andar de cima, para ela ficar com o meu contacto. Ok, tudo bem, eu disse, olha, pronto, temos que ir para a junta de freguesia, e mais daqui a pouco regressamos aqui só para pegar o carro e vamos embora. Ok, tudo bem, despedimos, ela gostou muito de falar connosco. E lá fomos nós para a junta de freguesia. Tirei o tiquê, o rapaz ainda não tinha chegado, tirei o tiquê com o número, e entretanto depois fomos a uma pastelaria, à casa de banho. Quando regressámos, o moço já lá estava, o Alexandre. E ele já tinha tirado o tiquê. E eu disse, Alexandre, mas eu já tinha tirado, está aqui, são 2 números antes. Você é um anjo! Ainda bem, porque assim era menos tempo que ele tinha que estar à espera. Aquilo estava cheio de indianos, para variar, Portugal está a ficar cheio de indianos, e não só, do Bangladesh, etc. Entretanto, o rapaz aflito, nervoso, porque o tempo estava a passar e a vez dele nunca mais chegava, e nós estávamos ali a conversar. E as horas a passar, e ele aflito a olhar para o relógio, não queria chegar atrasado ao trabalho. Calma, calma, Alexandre, calma, vai tudo correr bem, assim. Entretanto, chegou a vez dele, avançaram 2 ou 3 pessoas, chegou a vez dele, e quando chegou a vez dele, o senhor disse, então quem são as testemunhas? Era eu e uma outra vizinha que mora no prédio dele. Demos o nosso cartão de cidadão e, passado um bocadinho, o senhor disse, olha, mas a senhora não pode ser testemunha, que era eu. Eu disse, não posso. Não, não pode porque a senhora não mora aqui na Marinha Grande. Eu disse, pois não, mora em Leiria, então não pode ser testemunha dele. Quando ele diz aquilo, olha, o Alexandre caiu tudo ao chão. Eu fiquei assim, ficámos todos, e agora? Quer dizer, depois daquele esforço todo, vir de Leiria para a Marinha, e o rapaz com hora contada, e o trabalho já quase a chegar à hora dele ir, e agora faltava uma testemunha, eu lembrei-me da senhora da loja com quem nós tínhamos estado a falar. Irmãos, eu estava com o telemóvel na mão e estava a pensar nisto. Toca o telemóvel. Quem era? A senhora da loja. Quando eu abri, eu disse, eu não acredito. Mostrei à Iapo, ficou tudo em silêncio. Eu disse, é a senhora. Ela, não sei porque é que ela ligou para mim. Eu atendi e disse, Cândida, eu estou aqui com um problema. Eu tinha acabado de conhecer a mulher há pouco. Eu estou aqui com um problema, passa-se isto assim, 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 precisava de alguém. Eu vou já para aí, disse ela, eu vou já para aí. Ficámos todos em silêncio, como é que era possível? A senhora veio a correr, a correr, a correr, a correr, chegou lá sem fôlego, tirou o seu cartão de cidadão, deu o cartão de cidadão, mas fez-se ali um silêncio na altura, e foi ela a testemunha do Alexandre. Entretanto, depois o Alexandre agradeceu muito, muito, foi a correr para o trabalho. Nós ficámos às 3, era hora do almoço, ela costuma levar almoço, não levou almoço nesse dia. Eu e a Iapo tínhamos que almoçar, já estávamos cheias de fome. Dissemos, olha, a gente vai almoçar aí num sítio qualquer, mas tem que ser um restaurante vegetariano. Parece que há um ali na minha rua, na rua dela, que era uma rua curtinha. Lá fomos nós. A Iapo, acho que perguntou a ela, não sei já como é que foi. Ela falou Ela então agora eu vou também. Ela ia comer, ela foi. né? Ela ia comer uma sangue de leitão.
E O depois leitão que é porco. resolveu ir atrás de mim da velhinha. Então lá fomos as três, entramos no restaurante, era vegano, 100% vegano, muito agradável, um ambiente, um restaurante pequenino. E estivemos ali as três a conversar como boas amigas. Ela dizendo que sofreu muito porque é da Covilhã, onde as pessoas são muito hospitaleiras e muito sinceras e muito boas pessoas. E ali na Marinha que as pessoas não eram nada assim, nem são. Que ela chorou muito, que já estava ali há 11 anos, mas que até agora não tinha amigas e que agora tinha encontrado duas amigas, que éramos nós. Bom, falámos de várias coisas. Ela comeu comida vegetariana vegana, aliás. Não sabia o que era tofu, não sabia nada, gostou. Tivemos ali aquele momento até ao fecho do restaurante. A dona já estava a almoçar depois com as funcionárias e nós ainda na conversa. Bom, resumindo e concluindo, a senhora ficou de fazer estudos bíblicos, aceitou fazer estudos bíblicos, ficou toda contente. E ontem já lá estive a dar o primeiro estudo bíblico. Ela gostou muito. Irmãos, vejam isto para dizer como realmente Deus usa circunstâncias. Eu não fui fazer nada lá, eu só fui alguém que Deus usou para conhecermos aquela senhora e foi ela que foi a testemunha e todos ficaram ali sabendo que realmente só podia ser Deus, porque era impossível. E depois eu perguntei-lhe, oh Cândida, mas porquê que você me ligou? E diz ela, não sei, porque fiquei a pensar, vocês disseram que depois ainda vinham aqui buscar o carro e estava na hora do almoço, eu ia sair, não fossem vocês ainda vir aqui à loja, e eu já não estava aqui, e decidi ligar. Irmãos, na mesma hora em que o outro disse que eu não podia ser testemunha, ela ligou. Portanto, isto é bom nós deixarmos que Deus conduza a nossa vida e não temos que nos preocupar. E agora, falando diretamente para o Miguel, não temos que nos preocupar porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu digo que é para o Miguel, mas não é só para o Miguel, é para mim também. É para todos. É para todos. Eu só queria dizer uma coisa. Ela disse que estava a orar para que Deus desse ela uma amiga, porque há 11 anos ela morava na Marinha e não tinha um amigo sequer, não tinha com quem conversar. E ela se entristecia muito com isso, né? Quando nós sentamos na mesa para almoçar, ela falou assim: Pronto, agora que vocês já são minhas amigas de 10 anos, eu vou abrir a minha vida para vocês. E começou a contar coisas da vida dela. E coisas do casamento e tudo. E a gente ficava assim, a olhar uma para a outra. E na hora que nós fomos embora, a gente foi pagar. A senhora do restaurante também começou a conversar conosco. E a dona falou assim: Ah, porque. Ela falou assim: Ah, eu tenho uma lojinha aqui em frente ao seu restaurante, ali do outro lado da rua. Ela falou assim: Onde é? Ali naquele prédio, ela é uma loja de costura. E a dona falou: Costura? Eu tô a andar com 3 calças dentro do meu carro para achar um lugar onde eu vou consertá-las. E você tem uma loja de costura em frente ao meu restaurante? Ela disse: Amanhã mesmo eu vou lá. Olha, a mulher falou assim: Olha, eu ganhei agora 3 amigas, não foram só duas. Deus me deu num dia só 3 amigas. E depois o Alexandre falou com ela assim: Olha, ela falou com o Alexandre: Se você precisar, pode me chamar. Pegou o telefone dela e ele disse: Eu vou precisar, porque a minha esposa vem do Brasil, eu vou precisar de outra testemunha. E ela disse: Eu estou aqui, pode me chamar. Eu falei: Aí, Cândida, você ganhou mais um amigo, tá vendo? Eu disse para ela: Cuidado, porque o dia não acabou. Aí, pronto, nós saímos todos contentes. Eu falei com a Belinha, falei: Belinha, para que nós viemos aqui? Não foi por causa do Alexandre, porque nós não fizemos nada para o Alexandre, nada. A gente simplesmente veio aqui por causa da Cândida. Deus nos atraiu aqui pela situação do Alexandre para encontrar a Cândida. E eu disse a ela: Deus está a conduzir as coisas na nossa vida. Nós tínhamos orado de manhã, a Belinha orou e eu também orei. Ela orou para que ela fosse luz para uma pessoa. E eu orei para que Deus colocasse pessoas no nosso caminho. Então, eu minha gasolina entrou na reserva, eu precisei parar no posto para abastecer. A bomba não funcionava, eu tive que entrar lá para pedir ajuda para o rapaz. Quando eu chego lá e vou falar com o rapaz, qual que era o nome dele? Daniel Anjos.
E eu disse a Belinha, olha, Deus está realmente a falar conosco. Esse dia foi realmente um dia, sabe, quando tudo se resolve para as coisas acontecerem daquele jeito. E a Belinha disse para mim, Deus começou a preparar esse dia 3 dias atrás, não foi hoje. Então, tudo isso para dizer o quê? Que nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele conhece o fim desde o princípio, ele já sabe o que, que vai acontecer lá na frente, desde agora ele está a nos preparar. Né? Deus está preparando um povo, irmãos, para ficar em pé num momento mais difícil, eu acho, da história dessa terra, que quando não haverá mais intercessor. E nós vamos permanecer em pé, por quê? Porque Cristo não vai estar mais no lugar santíssimo, mas ele vai estar dentro de nós. Então, Porque esse povo que recebeu a verdadeira educação e está consentindo deixar-se guiar por Deus. Amém, glória a Deus. ontem eu estava a falar com o Ismael, né, que o nosso caráter é um conjunto de pensamentos e sentimentos. E se a gente deixa de ter os nossos próprios pensamentos, que nos geram os nossos próprios sentimentos, para ter os pensamentos e os sentimentos de Cristo, nós temos o caráter de Cristo. E por que que aquela passagem, aquela citação da Ellen White que fala que quando nós tivermos o caráter de Cristo, Satanás vai olhar para nós como um forte e inexpugnável aos seus sofismas. Aos e enganos. Porque ele vai querer colocar as suas ideias na nossa mente, só que nós não vamos, não vai funcionar, porque Não vai conseguir. nós não temos mais a nossa mente, nós temos a mente de Cristo. É isso. Ok, vamos concluir, foi muito extenso. Alguém quer fazer oração? Olira, queres fazer oração? Beli, onde nós paramos para marcar? Posso sim, Belinha. Sim, paramos aqui onde, antes de, quando diz, Ora. foram bem-sucedidos em aliciar 250 príncipes. Vamos orar então. Grandioso Deus e maravilhoso Pai. Estamos, Senhor, sensibilizados, Senhor, pelo Teu poder. Senhor, quanto poder Tu tens. E nós dependemos única e exclusivamente desse poder. Agradecidos somos por isso, Senhor. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. Agora, Senhor, queremos colocar esse dia em Tuas mãos, Senhor. Tu possas estar sempre conosco e sabemos que Tu podes, nos orientando, nos guiando e dirigindo, Senhor. Tudo colocamos, Senhor, em Tuas mãos. Também, Senhor, quero continuar colocando nossa saúde em Tuas mãos, Senhor. Também, Senhor, a saúde da Inês, por favor. Tu sabes toda a nossa necessidade. Tu pedimos, agradecemos, Senhor, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém.